Bom dia, bom dia. Hoje é dia de rock and roll, bebê. Tamo aí juntos. E aí, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui no clima de Guns N' Roses. Ó. Vou até aumentar o som um pouquinho aqui, ó. Escuta aí, gente. Ó, já estamos no clima aqui já. Guns N' Roses está aqui em Rio Preto, dia histórico para nossa cidade. Tomara que esse vídeo não dê problema de direitos autorais da música do Guns aí. Vamos falando no meio aqui para poder confundir um pouco o algoritmo aí. Mas enfim, estamos aqui de camisetinha do Guns, prontos para ir pro show daqui a pouco. 6 horas da tarde, mais ou menos, também indo para lá, vamos ver o show do Raimundo, show do Ganso. E eu dou meu bom dia para todos vocês, desejando aí que seja um dia maravilhoso. Já estamos aqui, ó, já tocando guitarra junto com o Slash, aqui já na Estela. E aí, tá todo mundo bem? Hoje é um dia típico, né, gente? Vocês têm que compreender que para nós aqui, Rio Pretense, é um momento histórico. Nunca houve um show de uma banda tão grande, para nós tão significativa. Representa a nossa juventude ali, a nossa infância. Eu cresci ouvindo Guns N' Roses, então não vejo a hora, estou aqui contando os minutos para lá curtir esse showzão que eu fiz hoje, com certeza. E aí, todo mundo bem? Passaram bem a semana aí? Olha o Axel, ó. Não ouvi, não? É dia de Guns, bebê. Como diz o Gustavo Lima, né? Fala comigo, bebê. Pois é, meus amigos. Estamos aqui. Essa euforia aqui. Então, dia para todos. Bom dia da Estela. E aí, Estela, você vai pro show também hoje? Eu vou. Vai fazer o sinalzinho do rock and roll? Muita gente pensa que tem a ver com chifre, coisa ruim, não tem nada a ver. É o estilo, a representação do rock and roll, gente. Tem nada a ver com nada. Vamos tirar a música aqui, vamos voltar para a nossa música tradicional. E a Estela está aqui, não enxerga mais, vem aqui fazer assim para enxergar a tela. E é isso aí. Voltamos agora para as nossas musiquinhas. E aqui estamos ouvindo Sweet Child O' Mine. E acabou de acabar. Então, tchau, Axel. Guarda a voz aí que daqui a pouquinho nós vamos te ouvir ao vivo, hein? Bom dia da Estela. Estela, bom dia. Conta pro pessoal aí como é que você tá. Eufórica pro show de hoje ou não? Bom Como é que dia! tá aí? Como é que tá o clima seu mental aí? Eu tenho 46 anos, gente. A minha adolescência, assim, não é igual hoje, que todas as pessoas, elas hoje, assim, não têm uma preferência de única. Agora, na minha adolescência, eu não conheço um amigo meu que era assim, você gosta do Guns? Ah, eu não gosto. Ah, né? Era unanimidade, Era né? unânime. E hoje não, né? Hoje o pessoal tem aí essas diferenças, tal. Então, eu acredito que eu não consiga nem explicar como é isso para minhas filhas, né? Que ela fala assim, mas todo mundo gostava? Para todo mundo, cara. Todo mundo tentava aprender o assovio da música, E né? eu subiu certinho. Lá. E aí, na minha idade, o pessoal da minha idade fica empolgado, né? Com imaginar que eles não viriam assim no Brasil, né? O vocalista, né? O Axl Rose, ele tá com a voz bem desgastada, mas aí a gente vai porque é algo que a gente nem nunca imaginou que poderia viver. A E gente aqui em Rio Preto ainda, é em né? Rio Preto, Só vai em então, grandes cidades, né? Em grandes centros, então assim. eu acho que vai ser legal. A gente vai tentar colocar nos stories, vai torcer para não chover aqui em São José do Rio Preto. Eu sei que vai estar uma multidão também. E vamos que vamos, né? Estamos animados aí. E aí, se a gente puder compartilhar alguma coisinha, a gente Ah, compartilhar no vamos. Face, nos stories. Vamos Tamo publicar. junto. Então é isso aí. Nesse clima hoje atípico, né? De rock and roll aqui, não tem. E assim, também faz parte da nossa vida, né? A gente gosta de um rock, de um bom rock and roll, né? Então hoje nesse clima eu venho aqui dar o nosso abraço em vocês e eu vou convidar então todos para o nosso momento da oração e dar início ao nosso estudo de hoje. Vamos lá? Hoje o nosso estudo então é deixar e vir a mim os pequeninos. Nós mudamos aqui de capítulo e iniciando o mês aqui de abril falando sobre um novo tema, um novo capítulo, certo? E antes do nosso estudo, vamos ao momento da oração. É isso aí. Chegou aqui conosco agora a Suzy Salmazo Catânio e a Cíntia Meire. Bom dia. Um abraço para a Suzy, O querida. pessoal tem Pro bastante Mário. gente aí, mas poucos comentários. Bom, né? O pessoal estão aí, mas estão quietinho, mas estão aí. Concentrado.
A Isildinha Barbosa Talharo. Chegou agora. Vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos para escutar um pouquinho da mensagem que o Senhor deixou na terra, que nossos corações tentam traduzir dia a dia, para colocar em prática, para que as nossas ações, Senhor, possam ser voltadas ao bem. Abençoe os corações nesse momento que estão sentindo algum tipo de aflição, que possam estar vivendo alguma desavença familiar, que possam estar com sentimentos abalados pelos que amam, pela falta de saúde, falta de equilíbrio emocional. Abençoe todas as famílias, Senhor. Se tiver alguém perto de nós, a um raio de distância possível, que nossa luz alcance, que possa recuar do desejo de fazer mal e ser incentivado a fazer o bem. Mestre, gratidão pelo céu de hoje, por tudo que nossos olhos veem de bonito na terra que são presentes do Senhor, os nossos pets, o nosso alimento, enfim, Senhor, a nossa vida. Abençoe todos dessa corrente, o lar, a família, a saúde e o bem-estar. E muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez, juntos, e vamos caminhar assim até onde o Senhor permitir, que assim seja. Que assim seja. E ó, o livro que eu trouxe hoje, Palavras da Coragem, psicografia de Chico Xavier, Carlos Bacelli, por espíritos diversos. Trouxe uma mensagem hoje que é do André Luiz e ela segue. Então tem vários trechos bacanas, mas eu só vou ler 2. Dá spoiler de mais 2 aqui, olha aqui. Mas você pode, esse é o nome do capítulo. É possível que você não consiga impedir a queda do filho amado na vala da invigilância, mas você pode auxiliá-lo a reerguer-se. É provável que você não possa evitar o sofrimento do companheiro que estimas, como sendo alma de sua própria alma, mas você pode balsamizar-lhe as feridas. E aí continua, é possível você não consiga perdoar de imediato, e aí tem você pode. É provável que você nem sempre possa concordar com decisões, mas você pode. É possível que você consiga convencer a todos quanto à sua sinceridade de propósitos. Que você não consiga convencer, mas você pode. É muito bonito, né? Então tem vários trechos. Capítulo 2 do livro Palavras da Coragem, Chico Xavier para André Luiz, mas você pode. Pois é. Não posso salvar o mundo, mas posso ajudar, né? Não dá para fazer 100%, mas dá para fazer 20%, então faz 20%. Não posso parar o incêndio da floresta, mas eu posso contribuir com o meu baldinho d'água, né? Mais ou menos assim. Vou dar os últimos alôzinhos aqui. Alô, alô. A Cidinha Bom Germino chegou aqui. De Santos, um abraço, Cidinha. Meu primão Fernando Vesque, direto de Auriflama. A Isildinha Barbosa Talharo. A Isildinha também presente sempre conosco aqui. A Genaura Ferraz. A Silvana Martins. A Eva de Jesus Linhares. Bom dia, Eva. A Argenira, como eu falei há pouco, da Argenira e do Paulo, lá de Ibirá. A Cássia Cunha, querida amiga nossa lá de Fernandópolis. Estaremos aí mês que vem, hein, Cássia? Em maio nós estaremos aí. Eu e a Estela, parece em dupla. E a Sarinha El Assal chegou junto com a Adriana Gonçalves Rabelo, de Taubaté, na região do Vale do Paraíba, nossa querida região maravilhosa do estado de São Paulo, aqui como todas, né? Pois bem, meus amigos, eu quero agradecer também os amigos que estiveram ontem lá na nossa querida Begem, que me receberam com tanto carinho. Gente, vocês não acreditam, mas tinham mais de 300 pessoas ontem na Begem. Eu fiquei impressionadíssimo com o trabalho maravilhoso da equipe toda da Begem. Então, quero parabenizar os trabalhadores aí, o seu Antônio Crepaldi, na figura do seu Antônio Crepaldi. Encontrei meu amigo Walterson, encontrei tanta gente querida lá. Encontrei a Neiva Melzi. Vixe, veio muita gente querida lá me abraçar ontem. Eu deixo meu carinho ali, o Carlinhos. E fiquei muito contente de ter ido lá ontem na Begem. O pessoal, acredito que tenha gostado da nossa reflexão de ontem sobre saúde e equilíbrio. E o vídeo foi filmado, vai ser colocado no YouTube
E assim que eles divulgarem no YouTube o vídeo, eu já vou divulgar nas minhas redes também aí, tá bom? Bom, em clima hoje de Guns N' Roses, nós vamos aqui para o nosso evangelho hoje, número 58. Eu vou colocar o bannerzinho aqui agora, ó. Fica vendo, vai aparecer bem aqui, ó. Aqui assim, ó. Bem aqui, ó. Apareceu, tá vendo? Deixai vir a mim os pequeninos. Eu quero te convidar para nos acompanhar na leitura do texto. Vamos lá? Então, vamos mostrar aqui como a gente faz sempre, nossa capa aqui do o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, traduzido pelo José Herculano Pires. Hoje, então, iniciando o nosso Evangelho com o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. E o primeiro item, que compreende as questões 1, 2, 3 e 4, tem o tema Deixai vir a mim os pequeninos. Vamos lá? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Então, lhe apresentaram os meninos para que os tocasse. Mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que, vendo Jesus, levou-o muito a mal e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como já a tomara por símbolo da humildade. Esta comparação poderia não parecer justa se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que ele traz ao renascer na vida corpórea as imperfeições de que não se livrou nas existências precedentes. Somente um espírito que chegou à perfeição poderia dar-nos o modelo da verdadeira pureza. Não obstante, ela é exata do ponto de vista da vida presente. Porque a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Aliás, Jesus não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas para aquelas que se assemelham. Mas, se o espírito da criança já viveu, por que não se apresenta ao nascer como ele é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados delicados que só a ternura materna lhe pode dispensar. E essa ternura aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para a mãe, seu filho é sempre um anjo, e é necessário que assim seja, para lhe cativar a solicitude. Ela não poderia tratá-lo com a mesma abnegação se, em vez da graça ingênua, nele encontrasse, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e menos ainda se conhecesse o seu passado. É necessário, aliás, que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à debilidade do corpo, que não poderia resistir a uma atividade excessiva do espírito, como verificamos nas crianças precoces. É por isso que, aproximando-se a encarnação, o espírito começa a perturbar-se e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Durante certo período, ele permanece numa espécie de sono em que todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Esse estado transitório é necessário para que o espírito tenha um novo ponto de partida e, por isso, o faz esquecer, na sua nova existência terrena, tudo o que lhe pudesse servir de estorvo. Seu passado, entretanto, reage sobre ele, que renasce para uma vida maior, moral e intelectualmente mais forte,
sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente o seu desenvolvimento, acompanhando o crescimento do corpo. Pode-se assim dizer que, nos primeiros anos, o espírito é realmente criança, pois as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que os seus instintos permanecem latentes, ela é mais dócil e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-la progredir, o que facilita a tarefa dos pais. O espírito reveste, pois, por algum tempo, a roupagem da inocência. E Jesus está com a verdade quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. Vamos ao comentário da Estela. A doutrina espírita nos ajuda muito a compreender a vida, a nos compreender e pensar qual o melhor caminho a seguir. Às vezes, você vê a criança tendo atitudes bonitas que geram ternura dentro de nós, e essa ternura às vezes está tão adormecida que faz tempo que você não olha com aquele olhar que ela te mostra. E é muita sabedoria nossa se você parar e prestar atenção no que a criança está falando. Para que a gente possa reacender esse momento que nós também vivemos aqui na Terra. Esse momento bonito, em que você se encantava com um caramujo, você se encantava com uma nuvem, que hoje a gente sabe que é uma nuvem deformada, um raio de nuvens, assim, que um avião passou, mas uma criança olha e vê de maneira diferente. Aqueles pirulito colorido, sabe? Que hoje você vê, o que você pensa na hora? É engraçado que meu olho bate naqueles pirulitos. Sabe aqueles que o Chaves comia? Todo colorido em espiral, assim? Redondão, grandão. Na hora chega até a dar uma dor no dente. Na verdade, quem comia era o Kiko. É o Kiko, né? O Chaves não tinha dinheiro para comprar. O Chaves entrava no barril. Na hora, hoje, como adulto, você vê um pirulito daquele e você fala assim, ai meu Deus, isso gruda tudo no dente, isso dá cárie. Mas a criança, ela olha aquilo como que? Com inocência, ela ainda não foi corrompida com tudo que há na matéria. Mesmo que os pais tentam protegê-la de não comer esse doce, porque vai fazer cárie, etc., é o encanto dos olhos que eu estou dizendo. E muitas outras coisas. A criança tem uma facilidade de perdoar muito grande. Eu tive o prazer de trabalhar 2 anos em salas de crianças até 4 anos e uma até 2 aninhos. E eles se encantam com tudo, eles perdoam facilmente. Falam, mas Stella, mas eu conheço uma creche que as crianças lá mordem. A mordida é tão instintiva, não é maldade. A mordida muitas vezes é, eu gosto tanto desse amiguinho que eu vou até morder. Você nunca teve isso, não? Você viu, Stella, você tá doido que eu vou morder criança? Você nunca teve aquele bebezinho assim, fofinho, parece um pãozinho, né? Aqueles bebezinhos. Nossa, que delícia. E o cheirinho é tão gostoso que você fala assim, tem vontade de morder. Então, você é adulto, você se segura. O pequenininho às vezes morde. Enfim, sem fazer apologia aqui, é ensinar a criança a morder, porque é já natural deles. Porque é inocência, ele não sabe que ele vai machucar. Então não adianta dar lição de moral nele. A professora, a tia da escola que está ali observando, tem que afastar aquela criança que está mordendo os outros, mas não é maldade. Não é maldade. E as pessoas e as pessoas acham às vezes que é maldade. E o que eu gostaria de dizer hoje, às vezes entra, como a doutrina espírita nos dá essa abertura, é um alerta, gente. Porque todo o evangelho tem que servir para nós. Vocês já estão cansados de ouvir eu falar isso, mas é verdade. Vamos ler o evangelho? O que eu saí melhor disso? Eu vou pegar um pouco dos estudos que eu faço da minha profissão e tentar ajudar vocês no seguinte sentido. Pode ser que você seja bisavô já. Não dá tempo, Estela, não dá tempo de fazer o que você está falando aí. Mas dá tempo sim. A criança, quando ela está de 0 a 7 anos, que é esse período aqui que eles colocam para nós,
Pode-se assim dizer que nos primeiros anos o espírito é realmente criança, pois as ideias que formaram do mundo, de seu caráter, estão ainda adormecidas. É o primeiro setênio chamado, de 0 a 7. Depois do 7, ele começa a aflorar, que aí na adolescência aflora mais ainda. Aqueles errinhos do passado, aquelas condições, né, em que viveu. Porém, de 0 a 7, se você convive com alguma criança de 0 a 7 anos, o que é o alerta que eu faço para você? Dê o seu máximo, dê o seu melhor. Porque, independente do que ela viveu no passado, de tudo que ela carrega, ela ainda está moldável. Ela ainda é uma massinha. Então é uma, vamos colocar um nome aí, talvez toque seu coração, é uma judiação você bater numa criança de 0 a 7. É uma judiação você separar. Ah, Estela, mas não tem jeito, eu não me dei bem com meu companheiro, a gente estava brigando, brigar na frente de uma criança de 0 a 7, se divorciar de 0 a 7, espera um pouco. Vou falar de maneira com a psicologia. Você está pensando em divórcio? Espera passar os 7 anos dessa criança, para abalar menos possível essa criança, porque a de 0 a 7 ela é moldável. Então esse vinde a mim os pequeninos, e aí a doutrina espírita explica que Jesus gosta dessa condição de 0 a 7. Porque todos nós passamos, e todos nós, então, um dia que pisamos aqui na Terra, já fomos inocentes e moldáveis. Só que o que eu faço com isso? Agora eu reproduzo. Você tem aquela criança que é seu vizinho, pequenininho. Olha que criança encapetada, fica gritando. Quantos anos ele tem? Tem 5 aninhos? Faz um tchauzinho para ele. Não vai lá dar bronca nele porque ele tá gritando porque ele é inocente. Ele não sabe que ele está afetando seus ouvidos. É criança. Ah, não, Estela, tem 12 anos ali, ó, tá gritando, fazendo arruaça. É diferente. Tenha mais sensibilidade com as crianças de 0 a 7. Mostra para ela que o mundo é bom. Olha para ela e fala, nossa, como você é bonita. Você é especial. Você é bondoso. Olha que capricho essa cartinha. Quem que é a criança que frequenta aqui em casa? A Eloá tá com quantos, será? Acho que com 7, né? A Eloá? É. Eu acho que ela tá com 6 para 7, né? A criancinha que frequenta aqui conosco, que nós temos uma turma de amigos, então é a última rapinha do tacho aqui da turma, a mais né? novinha, frequentadora aqui, né? E a Eloá recebe elogio para todo lado, né? Todo mundo adora ela. Ah, não, Esther, mas sabe o que vai acontecer? Essa menina vai ficar mimada. Pode ficar tranquilo, porque depois dos 7 anos, ela começa a mostrar as garrinhas. E aí ela vai levar bronca, a sociedade vai moldando ela, mas de 0 a 7, por favor, gente, se você tem uma criança aí, ela é moldável, dê carinho, chame a atenção de maneira firme, mas sem agressão, sem violência psicológica, porque é isso que a gente precisava na nossa infância, é isso que a gente precisa que o mundo faça. Quando eu vi a história da minha mãe, que a minha mãe perdeu o pai dela com 9 anos de idade. E quando eu fiquei sabendo desse estudo, eu pensei, poxa, ainda bem que foi com 9. A minha mãe tem muitos valores do meu avô. Eu não conheci, mas ela conta muita coisa dele. 9 aninhos ela perdeu ele, mas de 0 a 7, nossa, foi espetacular com ela. Cria uma base, é uma base que sustenta você, é a base de você está abraçando a criança de 0 a 7, você está elogiando ela, você está fazendo reforço positivo, você está escutando ela, você está dizendo para ela o mundo é bom, ou você diz assim, ó, mundo é uma selva. Eu falo isso para Lara hoje. Minha filha que vai fazer 18, a Lara em junho já, de 3 meses nascendo. Meu Deus do céu. 3 meses? Não, 2 meses, né? Abril, mas já é daqui 2 meses. 2 meses. E ela faz dia 2 ainda, menos de 2 meses. Nossa. Menos de 2 meses a gente já tem um adulto. Pra Lara eu falo, ó, filha, o mundo é uma selva, filha. Ei, você tá se preparando? Vai ser leão ou gatinho? Agora, pra Livinha, o mundo é lindo, Lívia, o mundo é lindo. E aí depois a gente vai mudando esse discurso. Porque isso é a quantidade de esperança que foi embutido nessa massinha que ainda é moldável.
Aí você diz assim, Estela do céu, agora lascou, meus filhos já estão grandes, meus netos já estão grandes, e eu não fiz nada disso. Dá tempo. Sabe o que dá tempo de fazer? O dia que você sentar com essa pessoa, que já está grande, você não sabia de nada disso, fala, vem cá, sabe quando você era pequeno, eu achava tão bonitinho, que você guardava os palitinhos de sorvete, fazia castelinho, você era muito criativo naquela época. Você acende naquela pessoa o que ela fazia que ela nem lembra. Imagina pegar o Oceandinho vai fazer 48, né, amor? 49 em novembro. Tem 48, é verdade, você é 2 anos a mais que eu, tem 46. Imagina a dona Renata e o seu Ademir lembrar de uma coisa que ele não lembra. Nossa, Oceander, sabe o que eu lembro? Quando você era pequeno, você não gostava de jogar coisa no chão. E ele mesmo vai falar, é verdade? É, porque você não gostava de desorganização. Isso fortalece dentro da cabeça dele. Fala, poxa, então eu acho que eu era organizado desde pequeno. Porque muitas vezes nós encontramos no Evangelho algumas ferramentas que você fala, o bonde passou e eu não consegui usar. Mas aí agora você usa. Estela, meus filhos já estão tudo longe, não tem o que fazer. Usa com os que estão perto. Entra nesse mundo infantil, porque vai reacender em você também a época que você era moldável. Mas, por favor, gente, não dê castigos exagerados de 0 a 7. Não dê sermões. Não diga nunca que a criança é bagunçada. Ela está fazendo bagunça, filha. Vamos arrumar? Você é bagunceiro. Você é porco. Uma criança de 0 a 7. A não ser que for palmeirense. Aí pode falar. De 0 a 7 você está... Não ofende, né, amor? Não. E eu, gavião, lascou, hein? Então, fazer o quê? Lascou, gente. E aí imagina, você sabe que aquela pessoa está na sua tutela e é uma massinha moldável e você está moldando ela assim, apertando, espremendo. E eu sei que muitas pessoas não têm esse comportamento porque não sabem. Eu lembro uma vez que eu estava com a Lara chorando, a Lara era bebê. Sim, gente, eu não aguentava mais a menina chorar. Aí minha mãe pegou e falou, daqui a Lara. Eu pensei que ela ia fazer, ela só fez assim, só, tipo assim, ai, coitada, minha filha não tá dando conta de dar amor, eu vou dar. E minha mãe aconchegou de um jeito que aquela visão nunca mais saiu do meu olhar, porque eu tava fazendo, para de chorar, pelo amor de Deus. A minha mãe pegou assim, não. É isso que a gente tem que fazer. E se não fizeram com você, tá tudo bem, faz você agora. Você se alisa de vez em quando? E se alisa, não é fazer carinha assim, ó. Quer saber? Eu mereço comprar esse pedaço de bolo que eu tô vendo na padaria aqui, ó. Eu mereço. Quando eu era criança, eu não tive. Você se culpa? Nossa, cheguei atrasado. Meu Deus, eu não me perdoo chegar atrasado. Se perdoa. Essa criança ainda vive dentro de você. Para de ser tão duro com você. Você tem vontade de um dia comprar uma roupa? Porque você só ganhou roupa dos primos. Não é essa a história? Estela do céu, nunca entrei. A minha história foi assim. Eu nunca entrei numa loja quando eu era pequena. Falei, escolhe aí uma roupa igual eu faço com as meninas, né? Nunca entrei numa loja. E hoje eu entro e eu falo assim, não é que tá sobrando dinheiro não, gente. Vamos parcelar? Não é? Não interessa quanto custa. Não sei quanto que custa, eu quero saber em quantas vezes parcela. Mas eu me dou de presente. Eu lembro um dia que eu fui na Renner, loja de departamento aí, comum. Minha mãe falando de mim aqui, ó. O Ciandinho, depois você lê. Eu lembro que eu fui, gente, eu gostei de uma sandália, e na época custava R$250, era muito cara na época, porque hoje R$250 uma sandália ainda é caro. Mas eu olhei, para começar, eu desbloqueio, eu provei, que eu nunca tinha entrado numa loja de sapato. Primeiro que minhas perninhas eram tortas, meu pai fez um sacrifício danado, coitado, e comprou botinha ortopédica. Então eu andava com aquela botinha para desentortar pé. E hoje em dia é bonita as botinhas, tênis, né? Mas naquela época era botinha. E aí condicionou. Falou, não, você não pode entrar numa loja, você não tem dinheiro, você não tem sapato. Eu lembro o dia que eu desbloqueei isso, eu falei, eu quero essa sandália. Eu vou parcelar essa sandália. E comprei. A partir daí eu falei, nossa, eu vou me dar coisas de presente, porque os meus pais não fizeram de propósito, eles não tinham.
Mas muitas vezes você tem aí nessa cabeça essa rigidez. Eu tive que tomar conta, Estela, dos meus filhos mais novos, então eu não tive momento de brincar. Você tá com vontade de brincar? Você gostava de pintar? Eu gostava, mas não tinha canetinha. Compra agora a canetinha e pinta Bob Good. O que você não fez na infância que hoje você consegue resgatar essa Bob criança? Good? Conta pro Bob pessoal. Good, gente, é uma. Muita gente não sabe. Tava né, uma porque- febre e era caro para danar. Hoje em dia você encontra por 10, 15 reais nas lojas dos chineses aí. 10, 15 reais, um monte de cartilha com desenhos para você colorir. E a canetinha, ela desliza. Então você não sofre, né? Você teve vontade? Porque eu, na minha época, eram umas canetinhas assim, vinha 6 cores, você lembra? 6 cores. Se você pintava 10 desenhos, já era. Acabou sua canetinha. Aí você ficava pondo álcool, água, para ver se durava não, aquilo. Punha álcool. Eu pus muito álcool, canetinha já. Então. Mas Muito. hoje é assim. E o mimeógrafo que vinha desenho cheirando álcool? Aquele cheirinho de álcool era uma delícia. As provas feitas a mimeógrafo. Era uma delícia, né? E lembra da sua infância, o que foi escasso? Poxa, Estela, sabe o que eu apanhei muito na minha infância? Sabe o que você faz hoje? Se ame. Tem uma pessoa do seu lado, dê carinho para ela até ela começar a devolver carinho, sabe? Você dá carinho todo dia, uma hora, fala assim, também vou fazer nela. Porque na infância você não teve, mas não souberam fazer diferente. Mas faça você com você mesmo e com as pessoas ao seu redor. Se você convive com uma criança, faça por ela. Se puder dar um presentinho, dá, mas dê presença. Porque hoje em dia tá muito fácil a gente dar um celular na mão deles, tá muito fácil a gente dar televisão e tá tudo certo também. Eu entendo a correria do pessoal, mas na hora de dar bronca, não dê como se ela for um adulto. Uma criança de 0 a 7. A Lívia mesmo, nossa filha ela tem 9 aninhos, mas a Lívia é muito doce, muito. É uma criança que eu não me vejo dando uma bronca mais ríspida, ela não precisa. A Lívia é altamente moldável até esse momento, né? Não, ela tem essa tendência, né? A Lívia tem uma tendência muito fácil, mas, Estela, sabe o que é? Eu tenho uma criança em casa que, olha, é tudo na base do... Faz um mês de terapia que seja, para você se entender, para ver como é que você lida com essa criança. Porque, às vezes, a gente consegue ver outras coisas para moldá-la. Então, há tempo ainda de você resgatar essa criança dentro de você e ainda dá tempo de você ver todos os erros que fez, que você não sabia dessas informações, e também começar a fazer. Você sabe a preferência do seu neto, das cores, por exemplo? Que filminho que ele gosta de assistir? Personagem, qual o herói? Tira meia hora da vida tua e pergunta para essa criança que vive com você, qual que é o teu melhor amigo? Qual que é a matéria da escola que você gosta? Qual que é a comida que você mais gosta? Queira saber dele. Vai ser uma conversa que vai daqui 50 anos ele vai estar contando às vezes pro netinho dele. 70 anos ele vai estar fazendo a mesma coisa que você fez com ele, que fala assim: "Nossa, foi tão legal aquele dia que a minha avó sentou comigo e ficou perguntando tudo que eu gostava". Porque que a gente faz com criança? Vai pôr o chinelo, vai escovar o dente, vai pentear o cabelo, já fez a lição, esse quarto bagunçado. E onde está ele nisso tudo? Ele só está em fazer. Aí crescemos esses adultos que faz, não sabe quem é. Nós somos assim, mas vamos nos moldando. Resgata essa criança aí. O que você gostava de fazer? Tem uma amiga minha que falou assim: Estela, mas o cheiro de bolo, de fazer bolo, para mim é um negócio muito incrível. Faz bolo, então. Meu Deus, mas a gente come demais. Dá o bolo, mas resgata isso. Resgata essa satisfação, esse desejo de voltar a sorrir. Faz uma reza na sua casa, chama os amigos para tomar um chá. Eu e você, a gente joga vôlei. Olha que gostoso, gente. Faz musculação junto. Faz algumas coisas que te faz sorrir como criança. E aí você vai se sentir ainda moldável, porque quando você começa a resgatar isso, você fala: nossa, tem muita coisa para fazer ainda. Não desiste do seu sorriso, não. E não desiste do sorriso dos seus à sua volta. Se é adolescente, trata ele de estuda. Como é que eu vou tratar um adolescente? Como é que eu vou tratar um jovem? O que eu tenho que fazer nessa situação? Olha, meu filho está se separando. O que eu tenho que fazer? Não vai agindo por impulso. Impulso é o que faziam conosco lá atrás, sem saber. Hoje tem um monte de mecanismo de ajuda. Como eu vou agir diante de tal circunstância?
Vocês conhecem o Chat GPT, gente? Dá até para perguntar para ele: Chat GPT, eu tenho uma amiga que eu vou no velório hoje. Ela perdeu o marido. Como eu tenho que agir? Ah, você tá brincando comigo, Estela? Eu tô falando sério, gente. Você já não se pegou em alguma situação que fala: nossa, eu não sei como agir com essa pessoa? Pergunta para inteligência artificial, porque muita gente diz assim: não, isso daí vai dominar o mundo. Não, domina ela. Para de falar que você não sabe fazer alguma coisa diante de tal movimento com uma pessoa. Pergunta para ela. Ela vai te ensinar, ela vai te ajudar. E você descarta o que não for legal. Inteligência artificial, quando ela nos dá conteúdo, gente, ela tirou de base psicológica, filosófica. Então ela vai te entregar algo do bom, não é achômetro. Melhor do que você perguntar pro seu vizinho. Ô, vizinho, eu vou ali no velório da minha amiga e perder o marido, o que você acha que eu tenho que falar? É melhor a inteligência artificial que não é montado. Ela compila tudo que ela tem de psicologia, dados na internet e traz para você assim, ó, em um texto. Ai, nossa, é assim que eu tenho que agir? Que legal. Então é isso, gente. Falei demais, mas vamos nos moldar e moldar as pessoas ao nosso redor. Voltar a ser inocente. Hoje o que eu entendi dessa parábola é o seguinte: Jesus sempre falava de uma maneira a fazer as pessoas entenderem. E quando ele falou deixar vir a mim os pequeninos, deu a impressão que Jesus queria ter mais contato somente com as crianças, ou então, quando as crianças estavam sendo retiradas de perto dele por aqueles que circundavam Jesus, Jesus ficou ali, consta no texto, que Jesus falou: não, 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 pera aí, não faz isso não. Deixa vir a mim as crianças, os pequeninos aí. E fez uma analogia, falando sobre a pureza e a inocência. Ou seja, no meu entendimento, Jesus quis dizer o seguinte: para poder chegar a conseguir pôr em prática as leis de Deus, porque Jesus era a representação de Deus aqui na Terra, para poder, então, colocar em prática essas características que nós temos que adquirir, é preciso ter aquele olhar bondoso que uma criança tem. Geralmente as crianças têm isso. Dificilmente você encontra uma criança que seja muito arredia ao bem. A maioria delas nasce com uma propensão a serem boas, mesmo que no passado elas não tenham sido tão boas assim. Como diz o texto, que nos remete aí à lembrança e à recordação importante e pontual de que nós somos seres multimilenários, de múltiplas encarnações passadas, nós trazemos uma bagagem muito grande. E o texto é legal porque ele explica ainda o porquê que quando a gente nasce, nós não trazemos essa bagagem junto. Ela fica guardada, é como se ela fosse assim, é uma bagagem que está guardada num armário por aí, um dia nós vamos abrir ela. Mas quando a gente chega ali malemar com a roupinha do corpo só. Todo aquele teu conhecimento, todas as vivenciações, tudo que você fez de bom e de ruim, você não consegue mostrar assim claramente nos primeiros anos de vida. Por isso que as crianças têm essa meiguice, essa doçura. Engraçado que esses tempos atrás eu estava conversando com uma amiga minha e ela falou assim para mim: nossa, Luciano, eu queria pedir uma ajuda para você porque eu não sei o que fazer. Tem um filho de uma amiga minha que é vizinha ali da minha casa e o menino é grudado em mim, mas grudado assim, ele me vê, ele fica louco, ele quer ir no meu colo e eu vou te falar um negócio que eu tô assim, eu tô muito mal, sabe por quê? Porque eu não sinto isso por ele. Eu tenho uma angústia assim de dizer para você, de confessar que ele me causa uma ojeriza, eu não gosto dele. E ele não me deu motivo para eu não gostar dele. Aí eu falei para essa minha amiga: ó, eu acho que deve ter algum passado aí meio sombrio na história de vocês. Então você, como já está mais lúcida, né, mais consciente, você ainda tem uma leve impressão, uma recordação de algo que você não sabe exatamente o que é. Mas ele não, ele está na infância. Eu falei: quantos anos ele tem? Ela falou assim: ele tem 3. E ele, nossa, ele me vê, ele vem atrás de mim, parece que eu sou um anjo na vida dele. E eu não gosto dele. Olha, eu me sinto até mal dizer isso para você. Porque ele tem todos os requisitos para eu gostar muito dele. Ele é gentil, ele é carinhoso, ele me abraça, ele pula no meu colo, ele me beija. E eu sinto uma angústia, eu sinto assim uma repulsa por ele. Você vê, nós temos essa característica, a gente repele. Nós, como adultos, temos essa característica já de termos já reencarnado definitivamente. E a aquisição que nós temos é das nossas bagagens que já foram abertas. A gente chegou aqui malemar chegamos nus, né, quando reencarnamos. Depois colocaram uma fraldinha em nós, né? Então a gente anda ali até os 7 anos de idade com aquela fraldinha, né? Então a nossa bagagem é uma fralda. Depois dos 7 anos você começa a lembrar que você tem também
uma roupinha que você gostava de usar, uma sainha pra menina, né? Ah, eu tinha uma sainha rodada ali, rosa. Beleza. Aos 10 anos de idade, você já descobre que você tinha também uma tiara, aquelas douradinhas que você usava. Vocês entendem que é um sentido filosófico que eu digo, né? Não é fisicamente falando. Lá pelos 15, opa, pera aí, eu já sei qual que é a minha função aqui. Eu sei que eu gosto de usar esmalte, e que eu gosto de usar óculos, e que etc, um anéis nos dedos e por aí vai. E quando você se torna adulto, definitivamente você é o que é. Você acaba demonstrando quem você é de fato. Voltando então ao texto, Jesus traz para nós uma recomendação de que nós, então, passemos a nos assemelhar às crianças que têm essa flexibilidade de aprendizado, como a Estela falou. Até os 7 anos é uma coisa comprovada cientificamente pela ciência da pedagogia, que a criança ainda tem essa característica de ser moldável, de ser adaptável, mesmo que tenha sido um espírito endurecido e, vamos dizer assim, até cruel, um espírito mau, tenha tido atitudes malignas em outras encarnações, ela vem assim com a propensão então na reencarnação a ser modelada para mudar de atitude, porque todos nós estamos fadados à perfeição, à angelitude. E estou até vendo que o Luciano Praciano comentou aqui que ele cresceu com medo do cinto, viu? Não o cinto muito, mas o cinto do pai dele. Pois é, eu também. O cinto do meu pai, de seu Ademir aí, não era levinho não, viu? Ah, deixa eu pegar aqui a conversa que minha mãe falou aqui, minha mãe escreveu assim agora há pouco. Deixa eu ver se eu acho o comentário dela aqui. Ah, e agora, hein? Sueli Marques chegou também aqui, um abração pra ela. Depois... E agora, onde que tá? Minha mãe falou assim que quando eu era menina eu não gostava de bolacha quebrada. Eu tinha que comer. Aqui, ó. O Sander queria bolacha consertada, ele não queria bolacha quebrada. Pois é, já era uma característica que eu tinha de organização e eu sou muito assim mesmo, sabe? Eu não gosto de nada fora do lugar. Eu sou muito metódico, muito minimalista nos detalhes, assim. Eu gosto de tudo arrumadinho, limpinho, ajustado. É uma coisa que eu trago das minhas encarnações passadas. Você vê, eu olhava uma bolacha quebrada, para mim aquilo é quem tem toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo, né? Você não fala, não, isso aqui eu não dou conta. Até hoje eu sou assim, eu vou no mercado comprar um pacote de bolacha, se eu ver que tem bolacha quebrada no meio, eu nem pego. Ah, mas que diferença faz? Depois você vai mastigar a bolacha mesmo, vai quebrar tudo. Não sei explicar isso. Coisa das minhas aquisições aí. Eu até preciso modificar isso, reconheço. Preciso pegar de vez em quando um pacote de bolacha meio quebrada aí para eu me modificar. Mas ó, aproveitando o gancho aqui de como a doutrina espírita também é ciência, e a doutrina espírita acompanha muito a ciência da psicologia, eu trouxe aqui algumas questões para a gente fazer perguntas às crianças. Só que, quando eu comecei a ler essas perguntas aqui, eu descobri que dá para fazer essas perguntas para adultos também. Aliás, dá para fazer essa pergunta para nós. Dá para a gente se perguntar coisas que parece que são perguntas simples, mas a gente não se faz. E a gente não faz para as nossas crianças. Olha que interessante, gente, a psicologia dessas perguntas, ó. Chega numa criança e pergunta assim, a criança às vezes é você, tá? Sou eu. O que te ajuda a se sentir melhor quando você está chateado? Quer dizer, o que te faz mais feliz quando você está chateado? Geralmente a criança fala assim, eu gosto de tomar um leite com Toddy. Eu gosto de ir brincar na pracinha. E você, adulto? Você tem deixado a sua vida, de vez em quando, entrar em um período de infância, mas sem se tornar alguém abobado, não é esse o foco. O que você faz para sair da... O que você faz quando você está chateado? Você tem uma resposta para isso? Já parou para pensar? Você teve uma notícia ruim, ou alguém te falou alguma coisa que você não gostou? Eu reclamo. O que você faz, assim, para melhorar? Porque você tem que fazer algo para melhorar, né? Se você reclamar, não melhora muito. Essa é a pergunta 1. Olha a pergunta 2, que interessante. Quem é alguém que você admira? Pergunta para tua criança isso, pro teu filho, pro teu neto, pro teu sobrinho, pro vizinho aí, o filho da tua vizinha, criança que tem perto de você aí. Pergunta para você. Pergunta para você quem que é alguém que você admira e por que você admira essa pessoa. E não vale alguém que morreu. E também não vale ficar falando de personalidades, assim, né? Eu gosto de Jesus Cristo. O pessoal responde muito isso, né? Eu admiro, né,
o Papa, admiro, sei lá, alguém proeminente, Chico Xavier, não. Tem que ser alguém que você conhece, alguém que você convive. E eu vou dar até um spoiler. Se você não achar ninguém, você tem que aumentar a sua humildade, hein? Pois é. Se você está com dificuldade de admirar alguém, talvez o problema esteja não nas pessoas, mas em você. Opa, mas não tem ninguém assim. Caramba, meu, eu tô ao redor de ninguém que se admira. Gente, vocês desculpem a gente ser sincero demais aqui, e às vezes a gente pode parecer até meio grosseiro, mas não é esse o objetivo não, tá? Quando a Estela falou aqui que nós temos que ser mais humildes, é assim, os humildes reconhecem virtudes nas pessoas. Quem não tem humildade não vê beleza em ninguém. A pessoa é com o pé atrás com todos. Aí é um problema da pessoa, que se adultizou demais. E nós precisamos, de vez em quando, vocês vão entender o que eu quero dizer, nos infantilizar a tal modo de enxergar beleza nas pessoas, de admirar as pessoas. E eu não vou ficar falando de ninguém aqui, porque senão vai parecer bajulação, mas estou vendo tanta gente que está aqui com a gente, que eu admiro tanto, eu tenho tanto carinho, tanta consideração, que eu acho que eu fico pensando assim, quem é que é alguém que você admira? Eu ia ficar fazendo uma lista enorme. Não porque eu sou muito humilde, não, viu, gente? É porque realmente eu aprendi a ter essa faculdade. Então, por exemplo, eu posso admirar a minha mãe. Contar da minha mãe que pode, né? Falar da minha mãe e do meu pai. Minha mãe, por exemplo, é uma pessoa que cresceu praticamente sozinha. Sem irmão, sem tio, sem ninguém. Só ela e minha avó. E minha mãe venceu na vida. Casou, teve seus filhos, trabalha até hoje, está aí ativa. Minha mãe é persistente, ela é feliz. Então, minha mãe eu admiro pela história, o histórico de vida dela. Minha mãe é uma guerreira. Meu pai também. Meu pai, se vê, trabalha até hoje, faz suas cantorias, entrega o que ele tem de melhor para as pessoas de graça. Então, meu pai, se eu for ficar falando aqui, não até amanhã de elogiar. Isso é só para ter uma ideia. Só para dar uma ideia para vocês. Tá cheio de gente que você admira. Você deve admirar perto de você. Ó, a terceira pergunta, que interessante. Se você pudesse fazer um desejo, qual seria? Parece pergunta de quando a gente lia os contos do Aladim, né? Lembra? E a lâmpada mágica. 3 pedidos, né? Se você pudesse fazer um desejo só, qual desejo você faria? Então, esse tipo de informação vai povoando a nossa mente com uma áurea, assim, de infância, sabe? É um encantamento que vai criando na nossa cabeça uma possibilidade, assim, se eu pudesse escolher, por exemplo, fazer um desejo, eu gostaria muito que tivesse uma praça muito grande na minha cidade, muito bonita, uma praça assim para todo mundo poder ir lá e passear e brincar. Isso eu estou falando aqui na minha cabeça, tá? Eu gostaria muito de poder, na minha cidade aqui tem uma praia maravilhosa. Se eu pudesse, tivesse ondas aqui em Rio Preto, hein? Já pensou? Eu adoraria uma praia aqui em Rio Preto, hein? Aí vem algum adulto e diz, não, mas isso daí não existe. Eu falo, não, mas deixa eu brincar disso na minha cabeça. Deixa o universo lúdico entrar na sua mente de vez em quando, porque o excesso de adultização tem tornado a gente como máquinas, e essas máquinas têm estragado, têm pifado, têm fundido com frequência. Então, deixa o teu coração mais infantil, deixa o teu coração mais leve, enxerga as coisas com mais leveza. Essa é a recomendação de Jesus. Vinde a mim os pequeninos se torne pequenino de vez em quando, não se deixe adultizar excessivamente, para que você possa encontrar beleza em algo que você não aprendeu ainda. Ou você acha que você aprendeu tudo já? Eu acho que eu não aprendi nada até hoje. Eu estou aqui até hoje capengando ainda, viu, gente? Cada vez que eu venho estudando, eu venho descobrindo aí que eu não estou sabendo de nada. Eu estou totalmente desatualizado e ultrapassado. Isso me coloca numa posição assim, então eu preciso mexer os pauzinhos aí, eu preciso aprender algo. Eu preciso aceitar que eu sou infantil ainda, espiritualmente falando. Eu preciso admitir que sou infantil. E o que tem acontecido, que tem travado a nossa evolução espiritual eu já sei um monte de coisa, eu estou estudando faz 23 anos doutrina espírita, sou fera já demais. Não é não. Não é, admite que você não é. Admite que você está aí, precisando se modelar e se aperfeiçoar em muitos aspectos. Quer ver um aspecto aí que eu duvido que tem alguém aqui muito bom nisso? Paciência. Você conhece alguém que tem paciência? Eu não conheço ninguém. Eu conheço gente que tem momentos que a pessoa parece estar paciente. Mas se você der uma cutucada nela, ela vem com um ferrão na hora para te picar. Não tem jeito. Eu digo isso por mim. Não tô nem falando de alguém, não. Tô falando de mim aqui. Eu também. Tô falando para vocês de mim. Tô confessando aqui que a minha paciência, às vezes, ela é muito pequena. Aliás, é quase inexistente. Ou seja, eu sou infantil.
para paciência. Aliás, eu acho que eu sou um prematuro, não sou nem infantil ainda. O infantil está acima de mim, em paciência, em humildade, em generosidade. Nós precisamos, então. Olha outra pergunta aqui, ó. Você pode me falar sobre o seu melhor amigo? Pergunta para uma criança isso. Ela vai adorar, falar, na hora o olhinho, eu já perguntei isso para a Lívia já. Ela brilhou o olhinho e falou assim: minha melhor amiga é a Raiciele, porque a Raiciele é como se fosse minha irmã, ela vem aqui em casa, a gente brinca e tal, e tal, e tal, e tal. É um linguajar e é uma maneira de enxergar o amiguinho de uma forma tão infantil e tão pura que nós precisamos incorporar isso no nosso dia a dia. Que nem meu pai mesmo, eu perguntei por que o senhor gosta de praia? Por que o senhor gosta de ir no mar, na praia? Sabe qual é a resposta do meu pai? Porque eu gosto de ficar na onda, pulando onda. Eu fico lá e a onda bate em mim, aí eu pulo, tem hora que eu mergulho por baixo e fica aquela espuma branca, eu adoro. Quer dizer, é uma resposta aparentemente infantil, mas que torna ele feliz. E eu sinto mesmo, quando eu vou na praia, o que me dá felicidade é exatamente isso que meu pai falou. Sabe uma pessoa legal que às vezes vocês vão gostar? Não sei se vocês são aí do povo do YouTube. É o Gucci. O Gucci é um japonês que ele conheceu uma brasileira no Japão e aí eles trouxeram ele para o Brasil. Então tudo é muito novo. Mas não é porque ele é japonês, é porque ele tem um olhar infantil. Ele é quase uma criança, o Gucci. Ele come alguma coisa nova, ele faz igual criança, e não é fingimento. E ele eu vi assim que a mãe mesmo. dele se parecia. Não, eles são desse jeito. A mãe e o pai dele são assim. Então se você tiver, não tem o que eu assistir, vai no YouTube, procura o Gucci. Chama Olá Gucci. Olá Gucci. Guti. Ele é um japonês, muito bacaninha. E ele tem essa inocência. É um adulto com essa inocência, muito bonito de ver. Isso, pesquisem o Gucci aí, que ele é muito legal. Ele é um japonês e ele tá aqui no Brasil agora recentemente. Ele trouxe os pais para conhecer o Brasil, porque ele casou com uma brasileira. Uma brasileira que é Nisei. Eliana. É Nisei? Eu não sei se ela é Nisei. É tipo Nisei, ela é descendente de japonês também, mas ela é brasileira. E ele é japonês mesmo, nascido no Japão. Agora ele trouxe os pais dele estão aqui com ele no Brasil. Então, se assistir eles no YouTube, é assim, você quer ter uma hora de almoço que você vai assistir alguma coisa, não tem notícia de guerra, de morte, bota no YouTube, na sua TV, na sua Smart TV, que eu sei que você tem, ou no seu notebook, e vai assistir o Gucci, que você vai ver. Você vai entender o que é um adulto com um olhar de criança para as coisas. Ele pegou uma cadeira de cordinha esses dias, as cadeiras de cordinha que a gente já cansou de sentar. Coisas brasileiras. E ele falou pra mãe dele, senta pra você ver. Aí ela senta. Mas nossa, e a gente faz isso? Não faz isso com nada. Não, a gente senta e nem percebe que a cadeira é gostosa de sentar, nada. E eles já têm esse olhar, eles olham assim, que nem eu lembro da mãe dele admirando que manga é barato aqui no Brasil. Manga, você compra manga aí, quanto tá? Lá no Japão é R$4 o quilo, R$5 um quilo de manga? É barato aqui. Lá no Japão custa R$100 um quilo de manga. Lá você dá manga de presente, pra você ter ideia. Manga lá é um negócio assim, é mais barato você comprar Ferreiro Rocher do que comprar manga lá. Bicho. Então ela pegou assim uma manga, eu vi o vídeo outro dia, uma manga grandona assim, abriu, descascou, mas se lambuzou inteira de comer uma manga. E fora que no Japão você não pode ficar pegando a fruta. Aí ela falou, posso pegar? Porque lá eles comem, né, tudo com faquinha amassar, e corta, né? Lá aqui lambuzou mesmo, sabe? Então, essa visão, essa infantilidade aparente, parece assim até um excesso dá a impressão assim, a pessoa é até meio boba. Não é boba não. A pessoa é esperta. Viver. O bobo é aquele que não enxerga a doçura de uma manga, um cafezinho quente, não enxerga a alegria de pular uma onda, de bater o peito na onda, que nem meu pai gosta, a dona Neide também gosta, né? A pessoa só resume a vida, hoje tá frio, hoje tá calor. Não tem outra coisa. Ou então fica focado só em política, e esse negócio desse inferno, dessa política aí, pelo amor de Deus, sai fora disso, gente. Desliga um pouco disso aí, isso aí causa doença na cabeça da gente. Essa polarização, esse ódio, sai fora desse rol aí, dessa ciranda aí maligna aí. Assassinato. Pois é, vamos a outra pergunta, que eu tô gostando demais das perguntas. Qual é a sua melhor qualidade? Eu pergunto para você que tá me assistindo aí. Pensa aí. Eu vou falar para você a verdade, a minha qualidade, eu sou muito trabalhador. Quando eu pego fazer um negócio, eu vou até o fim, eu vou com afinco e faço com qualidade. Ou então você pode falar, não, sabe que eu sou muito pontual e eu não deixo ninguém me esperando. Todo mundo tem virtual, eu faço um café, mas eu faço uma comida maravilhosa. Então comece a se analisar para você ir se infantilizando, mas no bom sentido. Você não vai ficar abobado, não, pode ficar tranquilo. Qual que é, Estela, a tua melhor
qualidade? Conta aí pra nós, vamos ver. Ah, eu acho que eu sou uma pessoa muito criativa. É verdade. Quem faz o desenho que fala igual a ela, não dá pra dizer que não é E criativo, eu né? imagino na vida, sabe? A gente meio que se vira. Ah, tá faltando isso, mas eu me sinto muito criativa. Agora uma pergunta que você não pode fazer perto de todo mundo, né? Que pode causar um ciúminho. Eita. Quem é seu membro favorito da família? Ixi, a criança responde, hein? Então, aí se tiver no meio de um monte de gente, Que assim, barato. talvez a É criança igual um fale. pedaço de bolo. Pra quem é o cara? Então, pergunta só você, a criança. Então responde só pra você aí, não conta pra ninguém, porque senão vai gerar ciúme aí, né? Primeiro pedaço de bolo gera ciúme aí na galera. Porque vamos supor que eu fale assim no meio na minha família, meu melhor, a pessoa que eu mais admiro na minha família é o meu irmão, por exemplo, o Carlos. Aí minha irmã Gleice vai falar, né? E eu, né? Eu não? Ou vice-versa. O pai e a mãe, Então quer dizer, eu falar que é o meu pai, aí minha mãe fica chateada. Se eu falar que é minha mãe, então gera um ciúme. Então você pergunta assim, discretamente, ó. Outra pergunta. Você tem um programa de TV favorito? E por quê? Por que ele é favorito? Você vê, gente, eu estou fazendo perguntas aqui que até parece que não tem nada a ver com a doutrina espírita, com o que nós estamos estudando aqui hoje, mas tem tudo a ver. É você resgatar a inocência. Resgate de você aí. Resgate essa criança que está adormecida, que você botou para dormir, para você se tornar um adulto, para trabalhar, para poder constituir sua família, para poder ir em frente aí na vida, enfrentar o mundo, como as pessoas dizem, você tem que ser um leão, matar um leão por dia e tal. É um convite ao resgate, aquele oceandinho lá de cabelinho enroladinho, Era magrinho, moldável ainda. que ainda estava ali com os olhos brilhando quando vinha ali quando via ali uma paçoquinha rolha, quando via a possibilidade de comer um pastel, que eu sempre gostei de comer um pastelzinho, enfim. Como você faz novos amigos? Como é que você faz novos amigos? Você chega na pessoa, espera ela chegar em você? Então são perguntas que a gente vai fazendo para as crianças. Aqui tem 50 perguntas, tá, gente? Eu só li aqui 7, 8 perguntas aqui. Qual é a sua parte favorita do dia? Ah, eu gosto de manhã, na hora que eu acordo, tá fresquinho. Então eu gosto da noite, na hora que eu vou dormir. Qual é a sua rotina noturna depois da escola? Perguntar para uma criança, isso é legal. O que seus pais fazem para viver? Pergunta para ela, interesse. A criança gosta que se interessem pelos pais dela. Então, seja você alguém que se interesse pelo outro. Pergunta para o seu amigo adulto aí, como é que eram seus pais? De vez em quando eu converso muito com o seu Massuia, né? O Massuia tá aqui, né, Massuia? Depois você me dá uma alô, vê se o Massuia tá aí. Ô, Massuia, e aí, como é que foi tua vida? Ei, rapaz, eu viajei muito, eu fiz isso, eu fui pro Espírito Santo, eu fui para não sei aonde, eu trabalhei nesse Brasil inteiro e tal. Quando a gente se interessa pelo outro, a gente aprende muita coisa que o outro tem. O outro é uma enciclopédia de vida. E você não vai ser bobo, não. Você vai ser uma pessoa muito especial na vida de alguém se você se interessar pelo outro. A frase que eu gosto muito de divulgar, acho que eu até falei aqui, vou falar de novo. Você consegue muito mais êxito em fazer as pessoas gostarem de você em 2 meses, você se interessando por elas, do que em 2 anos você tentando fazer elas se interessar por você. Isso aí tá no livro do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Pois é. best-seller. Então, se a gente se interessasse mais pelas pessoas, nós nos assemelharíamos mais às crianças. Nós seríamos mais parecidos com as crianças. E o que a gente tem feito é nos tornarmos pedra. Eu sou rochedo, testa franzida. Comigo é assim, escreveu, Seja não um leu, bambu. pau comeu. É melhor ser um bambu do que uma maroeira. E a Andrea Desorte está perguntando aqui se eu posso disponibilizar essas perguntas para fazer, por favor. Sim, André, eu vou colocar. Põe no grupo das Vou colocar lives. no grupo das lives. Vou colocar no Facebook também, que tem muita gente que não está no grupo das nossas lives aqui. E eu vou colocar então todas essas perguntas, tanto no Facebook quanto no grupo das lives, para você perguntar aí para sua criança, para o seu netinho. Gente, não tem coisa mais gostosa. Pega uma criança um dia, desliga o celular dela, põe o celular lá e fala assim, ó, vem cá que eu quero fazer umas perguntas para você muito legais. Nós fizemos isso outro dia com a Lívia, né? A gente brinca disso direto. Nós fizemos isso outro dia aí com a Lívia. Lívia. Aí tem pra adolescente, aí a gente fez pra Lara. Tem pra Lara, elas adoraram, assim. Elas adoraram, sabe o quê? Sentir que a gente se interessou pelo que elas tinham a dizer. Principalmente a Lívia, né? Que ainda é criancinha ainda. A Lara já tá virando adulta, né? Mas faça um teste. Você vai se encantar com as respostas. Você vai ver que momento maravilhoso você vai passar na sua vida.
Faz esse teste. Eu vou colocar as perguntas depois no Face. Acabando o vídeo aqui, eu já vou colocar no Facebook e depois vou pôr também no nosso WhatsApp aí. Quem quiser depois pode me chamar no Messenger, pode, quem não tiver eu no Facebook, no YouTube, pode me chamar aí que eu passo depois. Vou passar as 50 questões. Aqui, ó, são 50. Por exemplo, a número 23, qual é o seu animal favorito? Deixa eu pegar a número 50 aqui de cara para vocês verem, ó. Qual princesa come uma maçã envenenada? Você sabe? Aí, ó, parece uma coisa bobinha, né? Mas tem gente que não sabe. Como se chama um filhote de cachorro? Como que é? Vai ser legal. Certo, meus irmãos? Vinde a mim os pequeninos. Aliás, eu quero ser pequenino também, que eu tô cansado de ser adulto já, viu? Essa aparência careca aqui de barba aqui, aparência de homem aqui. De vez em quando eu tinha vontade de raspar a barba e voltar a ser menininho de novo, que corre pela rua ali na Anchieta ali, joga bola descalço na rua, arranca tampão do dedão chutando a bola no asfalto. Ai, que saudade, viu, dos meus tempos de Anchieta. Daquele frio na barriga de brincar de esconde-esconde, será que vai me achar? Pois Aquele é. frio na barriga a gente não sente faz muito tempo, hein? Nossa senhora. Correr atrás do caminhão da Sucem, vocês lembram disso aí, não? Lembro. O caminhão da Sucem jogava aquela fumaça para matar pernilongo, aquela fumaça branca, que você não via nada, e nós correndo atrás do caminhão. No meio daquele fumaceiro. Hoje não pode mais fazer Um dia eu dei de isso, cara com um colega meu, trombamos lá, um de frente com o outro quase, que ele tava correndo atrás do caminhão também, não dá para ver nada, aquele fumacê, né? Nós trombamos de cara um com o outro, quase, nós demos risada, até hoje nós lembra disso. Quando eu encontro com ele, ei, o caminhão da Sucem tá chegando aí. Pois é. Certo, meus irmãos? Então encerramos hoje, já te convidando para a semana que vem. O nosso assunto vai ser pecado por pensamento e adultério. Ixi. Opa, segura aí, hein? O evangelho então vai ser o número 59 na semana que vem, no nosso dia 14 de abril, certo? Certinho. Quem quiser, ficou alguma pergunta, alguma sugestão, qualquer coisa aí que você, algum apontamento, entre em contato conosco. No meu caso, acho que no Sander também, o Messenger a gente vê menos. Se você puder entrar pelo Insta, lá no direct, ele fica notificado, né? Então é mais fácil da gente ver. Aliás, eu vou colocar aqui meu WhatsApp, quem ainda não tem. Aqui, ó, pode me adicionar aqui. Que tem o grupo das lives, né? Isso. A gente põe essas informações Se você lá. nos assistindo e quiser entrar no nosso grupo, é um grupo que eu só coloco os links dos vídeos que a gente faz, né? Ou live, ou alguma palestra que a gente vai fazer fora, que o pessoal filma e transmite ao vivo, a gente coloca lá nesse grupo. É um grupo que não tem conversa, é só a gente que divulga, eu e Estela. Não tem assim, bom dia, boa tarde, boa noite, política, futebol, não. É só de informação mesmo, muito pontual aí. Então, número é esse aqui, ó, 17997023566. Para quem está fora do Brasil aí, o mais 55, né, que é o código DDI do Brasil, certo? É isso aí, gente. Valeu demais. Vou lá cuidar da Manos agora, ela minha camiseta inteira, ó. Ó, do Guns, e atrás tem as assinaturas, ó. Tem a assinatura do Slash, do Axel. É meu nome. E o nome ali, Estela, e o dia de hoje, dia 7 de abril. Vai ficar eternizado esse momento que nós vamos viver hoje à noite. Então, muito bom, meus amigos. Todo mundo anotou meu número aí? Quem não tem ainda, pode me chamar no WhatsApp aí, a hora que quiser, estou disponível, tá? Vocês desculpem, às vezes eu não consigo responder rápido, ou às vezes alguém me liga, às vezes eu estou em atendimento, se às vezes você me ligar, dificilmente eu vou conseguir atender. Não é porque eu não quero não, viu, gente? Porque às vezes eu estou ou no trânsito ou em atendimento com os meus pacientes, então eu não posso atender ligação. Mas o WhatsApp você pode mandar um áudio, um texto aí que eu prontamente respondo assim que possível, tá? Vamos então ao nosso momento da oração. Aliás, eu vou mudar a cor aqui um pouquinho. Nosso momento da oração. Vou colocar hoje aqui em homenagem ao rock. Olha lá, um momento da oração, estilo rock and roll aqui, ó. Vou pôr esse pixel aqui, pronto, aqui, ó. Momento da oração, formato pixel. Aí, ó, ficou legal. Então, vamos lá. Senhor Jesus, mestre amigo, obrigado pela oportunidade de hoje de estudarmos um pouquinho das tuas lições. Sabe, mestre, eu quero te confessar que quando eu li esse texto, uns anos atrás, eu tive uma vontade muito grande de ser uma dessas crianças que o senhor pegou no colo, que o senhor abraçou com carinho e demonstrou seu respeito pela infância, pelas nossas crianças. Ah, como eu gostaria, mestre, de ser uma dessas crianças ao teu lado. E quero me programar, mestre, para cada dia mais
me assemelhar a uma dessas criancinhas, para estar contigo, para poder divulgar o teu evangelho, para poder não só divulgar com as palavras, mas eu gostaria muito de ter a grandeza de um dia divulgar o teu evangelho através das minhas ações, de ser um pouquinho mais infantil nos meus meios de me expressar. Às vezes nós somos rudes, muitas vezes somos embrutecidos com as palavras, que queremos nos impor através da força. E com o estudo de hoje nós descobrimos, mestre, que é muito mais fácil romper barreiras através da humildade, da mansuetude, da doçura, da simplicidade, da leveza que só uma criança tem. Senhor Jesus, nos capacite a cada dia nos tornarmos mais crianças, para que tenhamos aí facilidade em desenvolver uma abertura, para que os aprendizados que ainda necessitamos possam chegar-nos e adentrar-nos com mais facilidade. Mestre amigo, quero abençoar cada irmão aqui presente nessa corrente do bem. Que todos possam se sentir nesse momento fortalecidos, estimulados, possam se sentir mais alegres. Eu tenho certeza que muitos, quando ouviram as perguntas que eu fiz aqui, devem ter expressado ali um singelo sorriso, relembrando alguma coisa da sua infância, algum fato, algum momento, alguma experimentação, que as fez reviver um pouquinho momentos de infância e de felicidade. E tenhamos mais momentos assim, mestre, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E deixemos um pouquinho de lado o endurecimento que a sociedade nos impõe, que saibamos romper essas barreiras e adquirirmos hábitos simples, cotidianos, possamos de vez em quando andar de pé no chão, pé descalço, possamos ir fazer uma caminhadinha, ao invés de pegar o carro para ir na padaria, que às vezes fica ali 3, 4 quarteirões de casa, a gente possa ir a pé, como a gente fazia quando éramos crianças, que não tínhamos habilitação, que não tínhamos um carro. Vai valer a pena voltar a ser criança um pouquinho. Senhor Jesus, abençoe também aqueles irmãos que vão nos assistir em outro momento. Abençoe, mestre. De nossa parte também queremos abençoar aqueles que estão enfermos, doentes, acamados. Aqueles nossos entes queridos que retornaram à pátria espiritual, recebam o nosso carinho, o nosso respeito, a nossa admiração, o nosso desejo que possamos nos reencontrar em breve. Senhor Jesus, encerro por aqui o nosso evangelho de hoje, agradecendo profundamente todo o amparo que recebemos dessa equipe espiritual que dirige todo esse trabalho, a equipe da nossa querida Rede Amigo Espírita. Abençoar o nosso querido José Aparecido, que é o idealizador de todo esse trabalho. Agradecer e abençoar todos os integrantes que compõem aqui a grade da Rede Amigo Espírita, todos os religiosos do mundo, independente de credo, todos os nossos irmãos, os padres, os freis, os bispos, os cardeais, o Papa, todos os nossos irmãos protestantes, os pastores importantíssimos, todos os nossos irmãos da Umbanda, os muçulmanos, sejam todos abençoados. Recebam nosso carinho, recebam nossa admiração pelo bem que fazem pela humanidade, que continuem, que perpetuem esse bem e que ele cresça cada vez mais em nós. Na tua bênção, Senhor Jesus, te pedimos permissão para a semana que vem estarmos aqui juntos. Quero abençoar também esse show que vai acontecer hoje aqui em Rio Preto, que seja um espetáculo de grandeza maior. Que possa ser um espetáculo tranquilo, todo mundo possa ir e vir em segurança, seja bem aproveitado para todos aqui, que a cidade inteira está mobilizada aqui, mestre. E nós sabemos que pedir esse apoio aí não custa nada, não faz mal nenhum. Na tua bênção, Senhor Jesus, obrigado por mais uma manhã abençoada. Queremos estar contigo hoje e sempre, e que assim seja.